As doenças reumatológicas que acontecem no adulto, elas também podem acontecer nas crianças e nos adolescentes. A principal doença reumatológica que acomete a faixa etária pediátrica é a artrite idiopática juvenil. A artrite idiopática juvenil é uma doença autoimune que cursa com inflamação das articulações. A criança sente dor, tem um inchaço nas articulações, quando acorda de manhã tem dificuldade de movimentar aquela articulação que está inflamada, a gente chama de rigidez matinal, que também acontece na artrite reumatoide dos adultos, mas a gente não são doenças semelhantes. Por quê? Porque a artrite idiopática juvenil, ela na verdade é um grupo de doenças. A gente tem 7 subtipos de doença que são agrupadas sob esse mesmo nome, mas que têm características diferentes entre elas. A mais comum, que é a artrite idiopática juvenil do tipo oligoarticular, ela acomete até 4 articulações, costuma acontecer em crianças meninas mais novinhas, então criança por volta de 4 anos, 5 anos, e elas costumam ter, junto com a inflamação articular, uma inflamação também nos olhos, que não é tão frequente na artrite reumatoide do adulto. Isso é uma característica específica da artrite idiopática juvenil. E é uma das coisas que a gente fica mais preocupado a longo prazo, porque a inflamação constante do olhinho, se não for tratada, pode levar à cegueira e a danos irreversíveis na visão. Outras doenças reumatológicas que também são comuns na infância são o lúpus, a dermatomiosite juvenil, a esclerodermia, que pode ser localizada ou sistêmica. Na infância é mais comum a localizada, que são alterações na pele principalmente. E aí depois tem mais uma infinidade de doenças, tem algumas que são típicas da infância, como as doenças autoinflamatórias, que não são doenças autoimunes, elas acometem outra parte do sistema imunológico e elas são chamadas de doenças autoinflamatórias. Isso nos adultos também acontece, mas é mais frequente o início, geralmente é na infância, porque elas têm um caráter genético. Então, é uma coisa típica do consultório do pediatra, do reumatopediatra, porque às vezes uma criança que vem encaminhada com uma febre prolongada, que não conseguiu esclarecer o motivo, chega pra gente e aí depois de um tempo de investigação a gente consegue identificar que é uma doença pertencente a esse grupo. A diferença da consulta pediátrica da consulta do adulto é que além do adulto a gente tem a criança, que na verdade é o motivo da busca do profissional, né? A criança muito pequenininha, a gente não consegue extrair muita informação dela, assim, detalhar sintoma, nem questão temporal, o que veio primeiro, o que veio depois, mas aí a gente tem a mãe, né, que geralmente ela consegue ela relata as experiências dela, às vezes ela não consegue falar exatamente o que está acontecendo, mas complementando com o exame físico e com tudo que a gente, todos os recursos que a gente tem durante a consulta e até depois da consulta com os exames, a gente consegue esclarecer o que está acontecendo, de onde que está vindo o sofrimento da criança. Com a criança maiorzinha, a gente, como aqui, né, a Sofia, ela tem 10 anos já e é uma criança muito esperta, ela consegue falar pra gente o que está acontecendo, como que começou, o que está incomodando mais, o que ela deixa de fazer por causa dos sintomas que ela está apresentando, o que ela ainda consegue fazer, e a mãe, claro, vai complementar com a percepção dela. A questão da dor na infância é uma questão que é peculiar, porque a criança pequenininha, às vezes ela manifesta a dor dela com irritabilidade. Então, assim, um bebê, uma criança de 1, 2 anos, ela não vai falar que está doendo. Então, assim, a mãe vai ver que a criança está mais irritada, não está conseguindo dormir bem, então ela infere que talvez isso seja dor. Ela vai no pediatra, o pediatra examina inicialmente, não consegue ver exatamente o que está acontecendo, então durante a consulta vê que a criança ela fica com a perninha, às vezes está doendo uma perninha, ela fica com a perninha mais paradinha de um lado e a outra mexe mais. Uma criança que já anda, ela tá mancando. Então isso tudo a gente vai pegando esses dados para tentar entender o que está acontecendo. Quando é maior é mais fácil. O adolescente então já é como se fosse adulto, eles conseguem falar tudo que está acontecendo e a mãe ela acrescenta às vezes coisas que a criança não acha importante, para ela não fez assim, não foi nada que chamou muita atenção e a mãe percebe mais, ela fala, a criança, fala assim, ela reclamou de dor, aí você pergunta para a criança, mas está inchando? A criança não sabe falar se está inchado, mas a mãe que vê a criança desde que nasceu, acompanha e consegue, né, ver esse tipo de detalhe com mais clareza do que a criança, vai e complementa a informação. Então a gente sempre tem que valorizar a narrativa da criança
e complementar com a da mãe, e quando é muito pequenininha acaba que a gente foca mais na narrativa da mãe e vai se guiando por achados no exame físico e depois nos exames complementares. Os principais sintomas que as crianças com doenças reumatológicas apresentam para a gente no consultório são febre prolongada, às vezes uma febre que vem diariamente, sem explicação, que não é devido a uma infecção, nem uma doença oncológica, já foi investigada, ainda ninguém sabe o que é. Perda de peso, a criança que manca, isso é muito frequente, porque a criança que tem a inflamação, a artrite, né, a inflamação nas articulações, às vezes ela tá com dor, ela tá chorando, não dá para identificar o que está acontecendo, mas você coloca a criança para andar e ela tá mancando. Uma criança com uma dor por outros motivos, geralmente ela não manca. A dor da criança com inflamação, ela acontece principalmente no período da manhã. Ao longo do dia essa dor costuma melhorar, é diferente de uma criança que tem uma dor por outro motivo, que brinca ao longo do dia e sente dor principalmente no período noturno, na hora que terminou as atividades, aí vai deitar e ela sente essa dor. Na criança com doença reumática é o contrário, então uma dor que preocupa, é uma dor que acontece principalmente no período da manhã, que é acompanhada de inchaço nas articulações, a criança que manca, isso é muito importante. Uma criança às vezes com dificuldade de crescimento, de desenvolvimento, uma criança que está com dificuldade, a criança está bem e aí começa com uma dificuldade visual e aí vai fazer um exame de vista e tem uma inflamação nos olhos, isso é muito importante, sempre tem que levantar, além, claro, de investigar infecções, tem que levantar a suspeita de doença reumatológica. Outra coisa que é muito comum nas doenças reumáticas de acontecer é alterações na pele. Então, uma criança que vai para o sol e fica vermelha muito antes das outras crianças, fica com o rostinho, principalmente aqui nessa região da bochecha, muito vermelhinha, ou a região do colo, todas as áreas que estão para fora da roupa, né? Então a gente fala as áreas fotoexpostas. Se fica vermelho muito rápido ou muita afta, muita úlcera oral que não é explicado por outros motivos. Então, resumindo, uma criança que tem dor, que é principalmente no período da manhã, uma criança que manca, uma criança que tem dificuldade de movimentar as articulações logo que acorda, um inchaço nas articulações, alterações na pele, criança que fica vermelha muito fácil, machucados na pele inexplicados, uma criança que foi no oftalmologista às vezes fazer um exame de rotina ou estava com alguma dificuldade visual e foi vista uma inflamação ocular, uma criança que está com dificuldade de crescer, de ganhar peso, uma criança que tem uma febre que não é explicada por nenhuma infecção ou por nenhuma doença como câncer, esse é o tipo de criança que a gente tem que preocupar.